logo em seguida com base na hipótese de Avogadro, que quando você vai diminuindo os volumes das substâncias, eles vão tendendo a diminuir na mesma proporção, até chegar na unidade em que representa a substância, mas que ela não pode mais ser dividida sem que mantenha as suas propriedades. E aí ele definiu essa unidade como sendo molécula, ou seja, a menor unidade de uma substância, que é formada por unidades pequenas chamadas átomos. E eu preciso, por exemplo, quando eu observar uma fórmula, H2O, pronto, sim, coloquei lá, H2O. O que é que tem nessa substância? Essa substância, ela tem a molécula de água, ela tem hidrogênio, que é representado pela letra H, e oxigênio, que é representado pela letra O. Eu sei que existem dois átomos de hidrogênio, tá, presente, que é H, e o 2 fica embaixo, a gente chama de índice. E o oxigênio só tem um, porque só tem a letra, então representa um só. Então, quando a gente observa uma molécula, certo? Ou uma substância, e que eu coloco a representação da molécula dela, automaticamente eu já consigo definir qual é a composição qualitativa. Bom, o que isso quer dizer? Quais são os átomos que estão presentes na molécula e quanto tem de cada um deles, ou seja, qualitativo e quantitativo. Qual átomo está presente e quantos átomos de cada tipo de elemento químico está presente. Então, essa é a importância de se montar e se ter uma representação de fórmula de substâncias. Só que a gente tem hoje a conclusão de todo o processo. Então, o que é que eu pretendo fazer aqui com esse capítulo que eu montei no livro para vocês? É saber como foi construído esse processo de montagem das fórmulas, que não foi uma coisa simples, tá, gente? Não foi uma coisa simples. É uma coisa lenta, gradual, pouco a pouco. Então, o que a gente vai tentar montar hoje é exatamente isso, certo? É tentar exemplificar para vocês esse conceito de elemento, tá? de substância química. Beleza? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, ó, colocando aqui para iniciar. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, tranquilo, beleza? Então, esse capítulo 4, que está relacionado com só um minuto, viu, gente? Beleza? E a gente vai tentar determinar quais são as fórmulas das substâncias, certo? Como é que essas fórmulas foram montadas, como é que aconteceu o processo de instrução. Para montar uma fórmula da substância, teve a necessidade, primeiro, de se determinar, por exemplo, eu sei da existência de uma molécula, porque, de acordo com a hipótese de Avogadro, você vem diminuindo. Aí, essa molécula, ela também transfere uma massa para a substância. Se eu digo que a substância tem um valor de massa X, e que ele vem mantendo as proporções de massa, eu vou chegar na unidade molécula e eu vou ter que definir também qual seria a massa dessa molécula. Bom, sendo que a molécula é formada por átomos, então eu tenho que saber qual é a massa de cada átomo para somar e formar a massa da molécula, para somar e dar a massa da substância toda, de átomo para molécula para substância, certo? Essa vai ser a sequência de análise. Então, como eu sei que a substância tem massa, é porque sua molécula tem massa. Para eu saber que sua molécula tem massa, os seus átomos também têm massa. Agora, imagine o seguinte, imagine como é tranquilo e fácil medir a massa de uma coisa tão pequena que você não consegue ver. Medir a massa de um vaso d'água como esse, tranquilo. A massa de água que está aqui eu consigo fazer. Eu pego o vaso, coloco numa balança, tá? uma massa X, coloco a água dentro dele, coloco na balança e vejo a diferença. A diferença vai ser a massa da água que está ali dentro. Então, a medir a massa da substância água beleza, tranquilo. Mas medir a massa da molécula que está nessa substância, o que compõe essa substância, aí que é um problema.
Porque você não consegue pegar uma molécula d'água, colocar numa balança, beleza, balança digital, tranquilo, coisa moderna, e achei o valor da massa. Não vai dar certo. Eu preciso ter um outro padrão. E aí, a gente vai remontar uma coisa que foi comentado lá nas primeiras aulas, a respeito de como é que a gente consegue chegar ao conceito de unidades. As unidades medidas. Lembra o que significa? Como é que a gente chega a uma unidade medida? É sempre uma questão de comparar. Você compara uma coisa que você quer com uma coisa que é concreta, que você tem certeza que é manuseável, que é palpável. Então, todo o mecanismo aqui para definir a massa das moléculas, para chegar às fórmulas das substâncias, é partir desse princípio. Eu não consigo definir a massa de uma molécula, porque molécula eu não posso pegar uma balança e colocar, mas eu consigo colocar a substância numa balança e medir sua massa. Então, começou-se a analisar a partir daquilo que era possível ser medido. Então, partindo de qual princípio? Da definição de massas das moléculas. Só que o que a gente vai tentar atingir é o conceito de fórmula, tá? A fórmula da substância. E aí eu já disse para vocês qual é a importância dessas fórmulas. Se vocês prestarem atenção no início da explicação, conseguiu assimilar esse conceito, certo? Qual é a importância da fórmula química? Por que é importante eu colocar a fórmula H2O da água? Porque eu sei o que tem na sua substância, tá? Que tipo de átomo está na sua molécula e quanto tem de cada átomo. Então, é identificar uma composição qualitativa e quantitativa dos tipos de átomos presentes em cada tipo de substância, na composição de cada tipo de substância, certo? Então, essa aí foi a função que eu já comentei com vocês logo no início. Bom, então, algumas informações que a gente vai ter que lembrar, e que eu já comentei com vocês na parte introdutória, essa hipótese que a Avogadro lançou, baseando-se nas leis volumétricas de Gay-Lussac, que ele dizia, se você for diminuindo as massas das substâncias, elas têm que manter, os volumes das substâncias, eles vão atingir a sempre valores pequenos inteiros. Certo? Uma proporção de valores pequenos inteiros. Ou seja, se você for diminuindo, ele vai diminuindo proporcionalmente. Com base nisso, o Avogadro imaginou, se eu vou diminuir tanto que eu vou chegar numa unidadezinha pequena que eu não consigo mais dividir. E para manter a constituição da molécula. E aí ele definiu o conceito de moléculas. Então, se tem volumes iguais, é porque para cada volume da substância ele tem o mesmo número de moléculas naquele volume para determinar o espaço ocupado por aquela substância. Então, quando eu digo para vocês que um gás ele tem uma reação química, um volume para regir 2 volumes de outro, para produzir 3 do outro, é porque, na verdade, ele tem uma molécula, 2 moléculas para produzir 2 moléculas no final. Então, eles têm que manter a mesma proporção, tanto de volume quanto de unidade de moléculas, certo? Uma outra coisa que a gente vai ter que lembrar é que quando, sabendo assim, se 1 litro de uma substância, lá na medida, o seu volume, indica que ele tem uma molécula, quando eu igualar volumes de substâncias, eu vou também igualar o número de moléculas que ele tem. O volume ocupado por um gás varia com a temperatura e pressão às quais o gás está submetido. Então, é importante a gente lembrar que toda medida que for ser feita, todo o cálculo que for ser feito aí, tem que manter pressão e temperatura, certo? Mantendo pressão e temperatura, não vai haver variação de volume. O volume tem que estar sempre constante para a gente poder chegar a essas conclusões. Porque mantendo volumes iguais, aí você pode identificar que o número de moléculas de cada uma delas vai ser sempre mantido, não vai haver nenhum tipo de variação. Densidade absoluta, lembra dela? A gente chegou a cobrar lá na prova presencial. Vocês gostaram pra caramba, densidade igual a massa sobre volume, a massa em gramas, volume em centímetro cúbico. Então, eu posso pegar qualquer substância, qualquer uma, tá? Não importa se ela seja gasosa, se ela seja um gás liquefeito, certo? Não importa se ela seja uma substância em estado sólido, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume e fazer essa razão. Tá? Massa por unidade de volume. Então, eu posso fazer isso com a substância. Eu não posso fazer isso com a molécula. Por quê? Por que eu não posso fazer com a molécula?
Eu não posso pegar a molécula. Eu posso pegar a substância, mas a molécula não dá. Ela pode estar aqui. Tá, tem uma molécula de água aqui. Sim, eu não consigo retirar e colocar em outro lugar. Certo? Porque ela é muito pequena. Então, a densidade absoluta de um gás é calculada pelo quociente entre a massa de um gás e o volume ocupado por ele. Mas não só de gás, tá, gente? De qualquer substância. É massa sobre volume. Certo? Isso daí vocês lembram. Não tem aqui o conceito de densidade de mistura. Não. O negócio de densidade de mistura era só para identificar que quando tem mistura, as propriedades físicas dela se diferenciam. Ela não fica mais o mesmo padrão, muda. De substância pura e de mistura. Certo, gente? Então, aqui a gente vai trabalhar só o conceito de densidade absoluta, que é a densidade da substância. Viu? Só isso. Toda medida é sempre uma forma de comparação. Por que eu tenho que colocar isso aqui e lembrar para vocês? Lembre que isso aqui são informações que vocês já viram. Não é novidade. Tá? Nada disso aqui é novidade nesse assunto de química. Toda medida é sempre uma forma de comparação. Eu lembro disso quando eu comentei com vocês. Vamos medir o tamanho, a largura do quadro. Certo? O comprimento do quadro. Não a altura, mas o comprimento. Eu vou pegar uma trena. Poxa vida, eu não tenho uma trena, não tenho uma régua específica, mas eu quero comparar porque eu quero chegar em casa e fazer um quadro do mesmo tamanho. Tá? Porque eu sou invejoso, eu quero fazer um quadro do mesmo tamanho. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho uma medida específica, eu poderia ter pego aquele pincel que a gente usa para escrever no quadro. E chegar em casa e medir, comparando com aquele pincel. Então, tem 40 pincéis, 20 pincéis. Bom, beleza, cheguei a um valor específico de comparação. Aquele quadro tem 20 pincéis de tamanho, ou 20 palmos, ou 20 polegadas, ou 4 metros. Certo? Depende da unidade que você tem. Mas é sempre uma forma de comparação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou ter necessariamente uma unidade medida para molécula, tá? De massa para molécula. Mas eu vou ter que fazer uma comparação para, a partir dessa comparação, eu chegar a um conceito real, preciso e concreto. Beleza? É isso aqui que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Então, para chegar a esse conceito de determinação de massas moleculares, certo? Para chegar a esse conceito de massas moleculares, primeiro eu vou ter que comparar com alguma coisa. Então, ela foi determinada a partir da comparação entre as densidades das substâncias, ou seja, a densidade que a gente chama de densidade relativa. Densidade de uma substância A por uma densidade de uma substância B. Saiu uma cacofonia aí. Densidade de uma substância A pela densidade de uma substância B. Esse vai ser o primeiro ponto. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor essas duas substâncias, A e B, que pode ser qualquer uma conhecida, certo? Então, substância A, substância B. Como trabalhou inicialmente com gases, pode ser assim, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, gás hidrogênio. Então, a comparação entre substâncias que você consegue manipular, substâncias que você consegue definir a massa, consegue definir o volume e aí faz a medida da densidade. Então, a razão seria essa daqui, ó. A densidade de uma substância A por uma substância B é a densidade de A dividido pela densidade de B. Pronto, isso aqui é o que a gente chama de densidade relativa. Eu posso fazer isso? Posso. Como assim? Calculo a densidade de A, pegando sua massa e seu volume. Por exemplo, a densidade da água é 1, certo? Densidade do óleo é 0,8, 0,9. Densidade do álcool é 0,8. Pega a massa e divide pelo volume. 0,8 gramas por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico, 0,9 gramas por centímetro cúbico. O clorofórmio, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, cada substância, que não é necessário que você memorize, evidentemente, eu só estou colocando alguns exemplos que a gente já fez muito nas aulas de densidade e a gente vai tentar chegar a esse padrão aqui agora. Bom, para a gente completar a fórmula, esse valor de densidade relativa, então, ele foi calculado. Pegou a substância, densidade A, dividido pela densidade B, chegou ao resultado. Só que eu não quero densidade relativa. Na verdade, o que a gente está querendo fazer aqui? Determinar as massas moleculares. E aí, fizeram o seguinte. Bom, já que eu quero saber quanto é que tem de massa em cada molécula, eu não preciso saber de volume. Volume aqui não me interessa para fazer esse cálculo. Certo? Não há necessidade de volume. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, nessa fórmula, que tem massa de A sobre volume de A e massa de B sobre volume de B,
e igualar os seus volumes. Lembrando que quando a gente iguala o volume de cada substância, eles mantêm o mesmo número de moléculas. Então, se aqui eu disser que o volume é 10 centímetros cúbicos, é porque ele teria a proporção de 10 moléculas nesse espaço. Se aqui eu digo que ele tem a proporção de 10 centímetros cúbicos, é porque também ele tem a proporção de 10 moléculas na relação, certo? Então, eles fizeram o cálculo da densidade relativa variando massa e volume de B, mas mantendo os volumes iguais. Para que isso daqui, gente? Para que manter os volumes das substâncias iguais? Porque eu não quero saber de volume. O que a gente quer calcular aqui? Massa. Quer calcular massa. Então, para calcular massa, iguala os volumes, porque quando os volumes são iguais na divisão, o que você faz com ele? 2x sobre 3x. O que a gente faz com esse x? Corta porque é a mesma variável. Então, se eu mantiver a mesma variável com o mesmo valor, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, então a gente vai chegar a esse conceito de densidade apenas relacionando com as massas. Bom, então, eliminando o volume de A e eliminando o volume de B, porque eles são iguais, certo? O que é que vai sobrar aí? Vai sobrar massa de A sobre massa de B. Lembre que tudo isso é para chegar ao conceito de massa da molécula. Massa molecular, massa da molécula. Bom, sendo os volumes iguais, então o número de moléculas também é igual. Foi o que eu disse para vocês. Baseado em qual hipótese? Hipótese de Avogadro. Certo, gente? Esse conceito aqui foi baseado na hipótese. Mantendo o volume, diminuindo, ele vai chegar à mesma proporção de moléculas. Então, se o volume é igual, então o número de moléculas que tinha aqui era igual. Sendo o número de moléculas igual, cada molécula deve ter uma massa, mas uma massa diferente, que multiplicado pela quantidade de moléculas presentes dava essa massa total. Certo? Pegar o número de moléculas, que é igual, então o que está diferenciando a massa não é a quantidade de moléculas, mas sim a massa de cada molécula. Então, no momento que eu faço isso daqui, que eu converto a unidade de massa por unidade de quantidade de moléculas. Estou ouvindo o áudio aqui, gente, então é necessário que vocês desliguem o microfone de vocês. Pronto? Então, vamos lá, certo? Então, aqui, ó, massa, densidade relativa, massa sobre volume. Lembrando que os volumes são iguais, então o número de moléculas é o mesmo. Esse Nzinho aqui que representa o número de moléculas é o mesmo. O que diferencia, então, as duas massas não é o número de moléculas. O que diferenciam é a massa de cada molécula. Observe que aqui eu coloquei M minúsculo, mas aqui eu já estou colocando M maiúsculo, para definir que é uma massa diferente. Que não é a mesma massa da substância, mas sim a massa de cada molécula. Bom, então, como esses valores N são iguais, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou eliminar esses valores N para ficar apenas o valor de cada massa. Lembrando que a densidade relativa a gente calcula com base nessa fórmula daqui, dos valores conhecidos, de densidade e massa de volumes, densidades das substâncias inteiras, íntegras, para ficar só essa relação. Tá? E aí, o que é que a gente faz aqui? Extremos e meios, ficando, então, a formulazinha, massa de A, M de A vezes 1, igual densidade relativa de A para B vezes a massa de B. Bom, então, isso daqui, gente, eu cheguei a uma relação de massas. Chegando a uma relação de massas, no final das contas, não vai sobrar unidade nenhuma. Certo? Por que não vai sobrar unidade nenhuma, gente? Porque eu estou cortando tudo quanto é unidade aqui. Certo? As unidades G, grama, volume, eu cortei tudo. Então, não está sobrando nenhuma unidade. Por isso que a gente vai dizer que as massas moleculares, a unidade de massa molecular, ou a grandeza física, a massa molecular, é uma unidade adimensional. Ele não tem unidade de medida. Exatamente porque resultou de uma comparação entre as massas e a gente acabou eliminando essas unidades de medidas que haviam sido definidas no início. Bom,
Gente, isso aqui tudo isso aqui é parte teórica. O que vai importar para vocês é essa formulazinha daqui, mas ela é bastante simples, certo? A gente vai ver uma resolução de questão lá que não é nada muito complicado. Bom, eu quero determinar a massa dessa substância A. Qual é essa substância A? Qualquer uma. Mas essa B, ela teria que ser aquela que deve ser uma massa conhecida. Por exemplo, quando você vai fazendo a massa das substâncias, você vai encontrar uma que menor do que ela não existe. Ou seja, quando você compara por unidade de volume, existem algumas substâncias que, pela mesma unidade de volume, têm uma massa maior e tem aquelas que têm sempre uma massa menor. E aí a gente padroniza. Bom, qual foi a substância que, pela mesma unidade de volume, apresentou menor valor de massa? O gás hidrogênio. Certo, gente? O gás hidrogênio foi aquele que apresentou a menor massa possível. Então, foi a partir dela que a gente considerou como sendo a substância B, porque é uma substância menor, a que tem a menor massa. Bom, se ela é aquela que tem a menor massa, então o átomo de hidrogênio também deve ser o menor. Então, que valor de massa eu devo lançar para esse hidrogênio para ele ser considerado o menor? Valor inteiro. Gente, qual é o menor valor inteiro que a gente encontra? Zero não é, né? O menor valor inteiro é 1. Então, vou fazer o seguinte, vou definir que a massa do átomo, só 1, do átomo de hidrogênio é 1. Por quê? Porque o hidrogênio é a menor massa que existe e que foi encontrada até agora. Mas Avogadro disse que uma molécula, ela não tem um átomo só, ela tem que ter no mínimo 2, certo? Então, se a massa de um átomo de hidrogênio é 1, a massa da molécula de hidrogênio deve ser 2, porque existem, no mínimo, 2 átomos para compor. Então, esse hidrogênio ficou sendo como a base, né, a substância padrão, para você comparar as demais, porque ele era a que tinha a menor massa. E a partir da menor massa que você tem, você define que o átomo dele também é o menor, para definir um número. Aí é definição, é arbitrário, tá, gente? Não é que calculou nada, não, é arbitrário. A massa do hidrogênio foi 1, então a massa da substância, da molécula de hidrogênio deve ser 2, porque cada molécula deve ter, no mínimo, 2. Então a gente atribui a massa do gás de hidrogênio, da molécula de hidrogênio, como 2. Então o que a gente vai fazer para achar a massa de todas as substâncias? Pegar a massa do hidrogênio, que é 2, e multiplicar pela densidade relativa, que é fácil de você achar. É pegar a densidade de um e dividir pela densidade do outro. E aí você acha a massa de cada substância. Tá, gente? Então, isso daí é todo o processo para que a gente encontrasse a massa da molécula, que resultou sempre de comparações. Tá? No final da ideia, o que a gente precisa definir é exatamente isso. Resultou de comparações. A gente foi comparando para chegar até esse valor, para chegar até esse quesito, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando algumas densidades, substância, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, a densidade absoluta de cada um deles e aqui do lado a densidade relativa. É você pegar aquela que eu utilizei como padrão, que foi o hidrogênio, e dividir todos pela densidade do hidrogênio. Então, a substância B sempre seria o hidrogênio. Por quê? Porque é menor, certo? A menor densidade foi a dela. Então, é por ela que a gente vai começar. Então, 0,8 dividido por 0,89 deu 1. 1,4290 dividido por 0,08987, aproximadamente 16. Pegando a densidade do gás carbônico dividido pela de hidrogênio, aproximadamente 22. Certo? Pegando a massa do gás nitrogênio dividido pela do hidrogênio, aproximadamente 14. Então, esses valores são os valores de massa, de densidade relativa. Para achar a massa de cada substância, o que foi feito é o que eu disse para vocês, tá, gente? É pegar aquela formulazinha, a massa do H é sempre 2, tá vendo que aqui o 2 se repete, e a densidade relativa foi cada uma dessas. Para eu achar a massa do gás hidrogênio, então, 2 vezes 1. Para eu achar a massa do gás hidrogênio, do gás oxigênio, densidade relativa dele que é 16, substituo aqui, vezes 2. Certo? Aqui, 22 vezes 2 e 14 vezes 2. Beleza? Então, aqui é só para definir a massa da molécula. Na próxima aula, a gente fala de massa molecular e inicia as fórmulas das substâncias. Certo, gente? Então, o nosso horário já está chegando ao fim. Agradeço a paciência de vocês e até já. Até a próxima aula. Beleza?
Valeu, gente. Tchau. Então, já a gente está de volta, viu, gente? Depois do outro horário, aí eu coloco para vocês, a aula inteira, certo? As dúvidas que vocês tiverem desse assunto ou do exercício, certo? Vou lançar o link, vocês, a partir do link, definem se querem ou não tirar dúvida. Ok? Valeu, gente. Até já.